Fala, piloto! Começamos agora mais um episódio do podcast LaMoto. Este que é o podcast oficial da LaMoto Road Community, uma comunidade de motociclismo digital. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto, que você sabe quer aproximar a nossa vida em cima de uma motocicleta das nossas vidas profissionais. Porque a gente tem a convicção de que andar de moto nos ensina muita coisa, a gente pode aprender muito com isso. E se você tem essa necessidade, como eu, de ir trabalhar, se puder ir trabalhar de moto, melhor ainda, vai se divertindo, sai do trabalho de moto, a vida fica mais leve, eu tenho certeza. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com quem anda de moto, né, para dar uma força a essa iniciativa e a gente ganhar o Brasil aí através do motociclismo. Eu quero agradecer os parceiros que estão conosco fazendo isso acontecer. O nosso patrocinador Alltracks, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. Inauguro também meu bonezinho LaMoto, né? Hoje aqui, coisa nova, cabeça nova. Obrigado, meu Pai do Céu, minha família, né? Meus amigos, né? Pessoal que apoia, que nunca faltou apoio para tudo que a gente faz. Eu sou muito grato a isso, né? Se você também quiser apoiar essa iniciativa, faz contato com a gente pelo Instagram e a gente conversa e tudo fica bem. E agora, então, o nosso convidado, José Dario Frota Filho, ou Dario, mais conhecido como Dario, cirurgião cardiovascular, cerca de 40 anos, mais de 40 anos dedicados à Santa Casa de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sendo coordenador, em alguns momentos, aí da residência médica daquela instituição, membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, algo bastante relevante, né? Especialmente num país como o nosso, né? Que é tão carente de conhecimento e de saúde de uma maneira geral. Professor convidado, né? Que ajudou a moldar e a formar muitos novos médicos e médicas do nosso estado. Enfim, um dos grandes nomes da medicina do sul do Brasil, tenho certeza disso, e motociclista também há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. O Dario aceitou o nosso convite, né, para vir conversar com a gente. Dario, é um prazerzaço ter você aqui. Bem-vindo ao podcast LaMoto. Olha, eu fico extremamente orgulhoso pelo seu convite, me sinto honrado, né, por algumas razões rápidas que eu vou citar. Em primeiro lugar, o nível do seu programa é um programa que se propõe a pôr o motociclismo associado a outras discussões, a outros temas como empreendedorismo, elevando assim a conversa sobre motociclismo a um outro patamar, não se restringindo só a peças, estradas e perrengues, né? Então, assim, é um programa que realmente está conseguindo elevar o nível da discussão do motociclismo no nosso meio, e isso me deixa muito feliz quando você me convida, porque dá uma importância muito grande para mim que eu acho que eu não tenho, ou seja, eu tenho pouco a contribuir, e principalmente quando eu olho aos brilhantes colegas que vieram antes aqui de mim e que tanto contribuíram, né? Eu espero que possa estar à altura do convite e à altura do programa. Tá certo? Além de tudo, faltou dizer modesto, né? Gentil, um cavalheiro também. Eu agradeço aí as palavras, mas tenho certeza que todos que estão passando por aqui, você também, né, um deles, né, de fato engrandecem, né, aquilo que a gente modestamente quer fazer. Mas eu agradeço mesmo a sua presença, a sua disponibilidade. Isso. Dario, você é um motociclista de mais de 40 anos, né? Mas você é um médico também, né? Mais ou menos por essa quantidade de tempo, eu diria assim, né? É uma vida, né? É uma vida, 40, 44, 46 anos, São é uma vida. 49 anos de formado. Imagina. E 44 de motociclismo. Olha aí, precisamente, né? Que legal, né? Então a medicina veio antes, né? O que não diminui em nada a sua experiência motociclista, né? Como é que começou a sua vida na moto, né? Um pouquinho depois da medicina, né? Mas como é que começou isso, né? Tão jovem também, né? Pois, interessante. Essa pergunta que você faz, ela motiva a mim e a qualquer outro a puxar a linha do tempo, né? A voltar um pouco na infância, na adolescência e buscar fatos que possam fundamentar a memória que hoje existe com relação, especificamente, no caso, ao motociclismo. Então, é muito comum que os colegas, os amigos, relacionem
que subiram na moto do tio, que deram um passeio na moto do vizinho, que sempre tiveram paixão por moto, etc. e tal. Bom, vale ressaltar que no início da vida, na infância, adolescência, nós não temos poder de escolha, nós não temos substrato para fazer escolhas. E a moto pode e deve ser uma escolha, na minha opinião. É óbvio que naquela idade, apesar de não saber fazer escolhas, nós temos emoções. Sim. E fortes. E essas emoções, por exemplo, a emoção de ver passar uma grande motocicleta Indian, como eu vi em 1950 e alguma coisa, antes de 1960, foi uma emoção. Essa emoção, de certa forma, eu nunca desembarquei dela. E essas emoções, então, evidentemente, fundamentam os momentos em que a gente, um dia, estava esquecido de que ela existia, mas um dia ela esteve presente e nos colocou diante de uma moto, né? Foi em 1980 que eu comprei a minha primeira moto, foi uma CB400 da Gaúcha Cross, e tenho eu a impressão, se não me falha a memória, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, porque inclusive eu paguei adiantada a moto, né? Veio quase toda importada, aquela prata com azul, depois a CB402, 450, e por ali, então, eu cheguei no mundo da moto. Mas devo te dizer que não foi ligado a nenhum fato da infância antes disso. Veio ligado às minhas emoções. De uma maneira ou de outra, eu sempre tive ligado a emoções muito fortes. Eu era piloto de avião, eu era piloto de acrobacia aérea, eu saltava de paraquedas, eu fazia caça submarina, mergulho com arpão, né? Enfim, música, banda de rock, essas coisas assim. Eu era muito ligado a essas emoções. E no bolo, no novelo das emoções, evidentemente, chegou uma época da vida em que a motocicleta apareceu. Aí sim, apareceu na memória de uma emoção, de emoções que eu até não possa não lembrar, mas de algumas eu lembro, da época de infância e adolescência. Mas não há nenhum fato marcante que tivesse interferido para que ela chegasse em 1980. Entendi. Tem tanta gente que fala, comecei na Garellezinha, né? Na mobilete. Tem muitos relatos assim, mas é interessante. Mas, ao mesmo tempo, você estava contando aqui, traz aí experiências antes da moto que a gente talvez hoje pudesse dizer experiências radicais, né? Saltar de paraquedas, acrobacia aérea no avião. Não é toda hora que a gente enxerga alguém, tem um amigo, conhece uma pessoa que pratica isso ou praticou isso, né? Praticou, né? Isso aí talvez tenha sido esse caminho para a moto, porque também a motocicleta nos traz esse tipo de experiências, né? De adrenalina, né? Da possibilidade, sei lá, tanta gente fala da liberdade da moto, né? O Cavalli teve aqui, eu não encontro liberdade, eu vou por meio do mato de moto, eu passo perrengue, que liberdade que... Mas a coisa do vento, da soltura, né? Se estar solto assim, né? Mas vamos fazer um caminho diferente agora, né? Inverso, vamos dizer assim, né? Como é que um jovem que já vinha experimentando esses tipos de experiências, aventuras, né? Avião, paraquedas, moto, enfim, moto um pouco depois, mas como é que vira um médico? Como é que uma pessoa assim, né, vira um médico? Estou usando uma expressão tá certo. Engraçada aqui. Então, voltamos na linha do tempo e chegamos, então, lá na infância, e adolescência também, onde lá se manifestam, além das emoções, algumas habilidades que você tem inatas. Você nasceu com algumas habilidades. Eu tinha muita habilidade manual, por exemplo, e tinha uma curiosidade muito grande científica, por bichos, por ciência. Então, eu era um bom aluno de ciências, por exemplo, tirava notas boas. E tinha uma habilidade manual muito grande. Não é? Não havia emoção nisso tudo. Mas, por conta disso, começou a surgir uma outra coisa na vida que se chama vocação. A vocação, ela independe das emoções, essas que nós estávamos falando agora, de voos, etc., né? Emoções fortes. E a vocação não, ela é uma coisa praticamente inata. Você já nasce com algumas coisas definidas
e que vão sendo moldadas ao longo do tempo e vão evidenciando qualidades que você tem, habilidades que você tem, e que um belo dia você não encontra nenhuma explicação, mas um belo dia você canaliza isso para uma profissão. Foi isso que aconteceu com a medicina. Eu era uma pessoa extremamente interessada em ciências biológicas e com essa habilidade toda, não é? E vocacionado, me senti vocacionado para isso. Fiz o vestibular, fiz a faculdade e depois me tornei cirurgião. Mas foram duas coisas bem diferentes, né? As emoções e a vocação, né? Sim, legal, bacana. Um bom ponto de vista, assim. Também não tinha parado ainda para enxergar desse ângulo. E você, como médico, né? Você também, evidentemente, nessa carreira brilhante aí de tanto tempo, né? Experimentou, teve experiências aí emocionantes, tenho certeza que sim, né? Sim. Mas você consegue cruzar, né, essas experiências de moto, alegrias, felicidades, emoções, altos e baixos, né, com a sua carreira profissional? Porque me parece que você está falando, me parece que a motocicleta na sua vida não tem relação com a profissão, não tinha assim, nunca teve assim, né? Mas você veio sendo médico e veio sendo motociclista paralelamente, vamos dizer assim, né? Você consegue enxergar assim essas relações assim de, você está falando de emoção, né? Que a moto te dá e que você também experimentou na vida profissional? Nitidamente, eu percebo. Eu percebo isso nitidamente. Veja, quando eu comprei a primeira moto, eu ia para o hospital, a segunda, a terceira moto, as CBs, né? Na 1980 em diante, eu trabalhava no Hospital Moinhos de Vento, eu ia de moto, eu trabalhava de moto. E eu não contava os minutos para sair de casa, eu chegava às vezes antes nos meus plantões, no meu trabalho, para poder fazer uma voltinha um pouco maior, para poder aproveitar um pouco mais. Não é? E era uma satisfação chegar no trabalho de moto. Né? Isso sempre foi. Além disso, eu dava um jeitinho de, nas sextas-feiras, terminar o trabalho pelas 4 da tarde, aí no verão principalmente, e a BR-101 nem existia duplicada, eu pegava a moto, ia para Garopaba na sexta-feira de tarde, ficava sábado, domingo de tarde, às 4 horas eu voltava, segunda de manhã estava operando. Né? Então, assim, eu fazia tudo isso de uma maneira bastante integrada. A moto me dava toda essa emoção e essa sensação de liberdade que você está falando aí. A metáfora da motocicleta, ela não é uma referência puramente trivial digamos assim, ao risco ou à ousadia da pessoa. Na verdade, para mim, a moto é um veículo que me ensinou muito a ficar de pé. Eu ficar em pé, inclusive profissionalmente. Eu passei realmente 40 e poucos anos da minha vida operando em pé, justamente como a moto me ensinou a ficar em pé. E quando eu falo em pé, apesar de estar usando a metáfora da moto, eu estou falando ficar em pé significa ter absoluto controle, não cair. Em muitos momentos da minha profissão, em muitos atos cirúrgicos que eu executei, não vou citar números para não ficar pernóstica a coisa, mas assim foram muitos pacientes, muitos anos, né? E em muitos casos eu sentia nitidamente que o fato de eu ter a necessidade de ficar em pé na moto, exercitar a atenção, exercitar o equilíbrio, exercitar o bom senso, exercitar a percepção, a visão lateral, perceber o que eu chamo de conversa de corredor, o barulho do corredor, as distrações do caminho, tudo isso me ajudou muito na profissão. Eu não tenho a menor dúvida de que o equilíbrio, as pessoas que me viram operar, os que passaram por mim, os alunos, etc., os residentes, podem testemunhar, e são testemunhas disso, a tranquilidade com que eu operava. Né? Eu operava com uma tranquilidade enorme. E eu atribuo isso não a um caráter de personalidade, porque eu não sou exatamente a pessoa tranquila. Eu posso parecer ser tranquila e simpática, mas eu não sou. Como eu estava dizendo, eu era piloto de acrobacia, eu saltava de paraquedas, eu ia sozinho mergulhar de apneia. Uma vez eu fiquei em Camboriú, eu fiquei 1 minuto e 40
em apneia a 18 metros de profundidade, esperando uma garopa que nunca chegou. Eu subi. Então, assim, veja, eu com todas essas ferramentas na mão, a moto simplesmente ela explodiu, né? Ela me mostrou de que, de fato, aquilo tudo que estava acontecendo para controlar a moto, eu estava usando na profissão. E interessante, eu percebi isso muito cedo. Eu não precisei ficar muitos anos, 40 anos depois, para perceber. Não, eu já percebi muito cedo. Ficar de pé, pilotar a minha própria vida, é o que a moto me ensina. Pilotar a minha própria vida, pilotar a minha profissão e pilotar principalmente a minha vida pessoal, familiar. Não deixar que entre em conflito uma com a outra. Né? A moto me mostrou, o motociclismo, quando eu falo moto, eu gostaria sempre de falar do motociclismo e da pilotagem, né? Porque a moto em si, moto por moto, você máximo pode ter uma admiração estética, uma coisa do tipo, mas se você não fizer uso dela, aí ela deixa de ser interessante, né? Então, é isso, Marcelo. Eu não tenho a menor dúvida de que as aptidões adquiridas ao pilotar motocicleta durante 44 anos, como eu estou fazendo, na verdade, me ajudaram demais no controle da minha vida, inclusive vida pessoal, familiar, profissional. Sim. Eu não tenho a menor dúvida. E você, nessa carreira toda profissional, eu já fiz essa pergunta para outros convidados, porque eu entendo que ela, de fato, ela possa nos fazer refletir, ou ao contrário, tipo, cara, nunca liguei para isso e está tudo bem, e não me incomodou e está tudo certo. Mas algum tipo de conflito ou desconforto, né, de você ser um motociclista e ser um médico? Isso, em algum momento, houve algum choque, né, algum conflito? Ou você ter que pensar, puxa, será que eu vou de moto? Eu, médico? Como é que vai ser eu chegar lá, né? Eu médico, chegar de moto, né? E se em algum momento você teve esse tipo de... Não, eu nunca tive esse conflito, pelo contrário, eu me orgulhava de fazer isso, sem conflito algum de ordem íntima minha, mas eu percebi esse conflito em alguns colegas. Né? Havia um certo preconceito, evidentemente. O cirurgião, por exemplo, eu vou lhe citar um exemplo aqui, e é verdadeiro, não vou citar o nome das pessoas, nem a ocasião, porque não interessa. Mas, assim, nas minhas palestras, eu palestrei no exterior, palestrei muito no país, muitos congressos, trabalhos científicos, enfim. E frequentava participava de todos os eventos da minha área de cirurgia cardíaca, no Brasil e quase uma boa parte no exterior também. E meus colegas, um ou dois deles, tinham o hábito de me apresentar sempre, meu parceiro, cirurgião, grande cirurgião, Dario e tal. A partir do momento em que eu comecei a intensificar as minhas viagens de moto, que aí sim eu programava para ficar uma semana viajando, ou 15 dias, 20 dias. Então, a partir desse momento, começou a surgir algum tipo digamos assim, de manifestação que mostrava um conflito da pessoa e não meu. Entendi. Em vez de me apresentar como cirurgião cardíaco, entendesse? Me apresentava esse é o Dario, motociclista. Mas dizem que ele é cirurgião também. Quer dizer, se você entende, isso é verídico, isso é uma história absolutamente real, e não aconteceu nenhuma nem duas, foram dezenas de vezes e por várias pessoas. Em todas as ocasiões eu não levei isso a sério, eu levei isso como uma brincadeira. Sim. E levei, inclusive, em outras, assim como uma manifestação de frustração da própria pessoa, porque não tinha uma moto, não podia viajar, não gostava, não tinha habilidade, qualquer outra coisa que eu tinha que ele não tinha. Mas, da minha parte, nunca houve conflito. Pelo contrário, absolutamente convicto de que as duas coisas podem caminhar junto e podem me ajudar, como eu já falei antes, me ajudar na vida profissional e me ajudar na minha vida pessoal. A minha qualidade de vida, que envolve profissão, família,
não é? E desejos pessoais, ela é equilibrada, ela sempre foi muito equilibrada, e a motocicleta, a pilotagem da motocicleta foi um fator preponderante para que isso andasse da melhor maneira possível, se encaixasse. Que legal, bacana, muito bacana, muito bom ouvir isso, né? E de fato alguém que tem essa experiência de vivência mesmo, né? Isso é muito legal, né? Em algum momento, assim, a gente talvez possa passar por situações que nos deixam reflexivo, né? Puxa, como é que estão me vendo? Como é que estão me percebendo, né? Sim. E essa pergunta, de fato, eu tenho feito para muitas pessoas que vêm aqui, porque a gente, por exemplo, outras áreas, né, da profissão, né? Artes, por exemplo, né? O cinema, a sétima arte, né? A gente conhece assim desde criança, Sim. ouve essa expressão. E no Brasil temos um diretor de cinema, Walter Salles, que era, ou é ainda talvez, piloto de carro, né? Num primeiro momento, como o cara é artista, né? Faz arte, produz arte, alto nível e também corre de carro. Mas qual é o problema, né? Então eu acho que a gente passa muito por situações e possibilidades de se expressar. Sim. E eu também acho que a moto é uma expressão. Uma possibilidade, uma chance, uma oportunidade de expressão. Não tenho também, nem dúvida. Me dê um gancho que eu preciso fazer a esse assunto, fazer um adendo. Eu falei a minha posição, dos colegas médicos, de poucos, alguns, e eu queria falar dos meus pacientes. Sim, ótimo. Os pacientes adoravam e sempre ficavam assim fascinados com o fato de eu ser um cirurgião cardíaco, e depois, principalmente, que eu, de uma certa idade, já me tornando idoso, né, era mais fascinante ainda para o paciente saber que eu tinha a habilidade para pilotar as duas motos grandes que eu tenho, e mais, que eu tinha o desprendimento de fazer viagens de 30, 40, 50 dias sozinho. Isso eu sentia perfeitamente nos pacientes, que lhes causavam um bem-estar e uma segurança. É como se dissesse, se esse homem passa 6 horas operando o meu coração, ele passa tranquilamente, ele resiste, ele resolve tudo. Porque se ele fica 40, 50 dias na estrada sozinho, resolvendo, pilotando aquelas motos enormes, então, assim, é um bom sinal. Os pacientes viam, todos os pacientes, né, viam com muito, digamos assim, com muita simpatia. E mais, quando um deles era motociclista, não tenha dúvida. Aí, então, a afinidade era muito maior, porque nós conversávamos não só as coisas complexas da cirurgia do coração, como também as coisas complexas desse motor maravilhoso que a motocicleta tem. É um motor maravilhoso também, como é o coração, um motor. Né? Exatamente. Que analogias fantásticas. Pacientes. E o outro setor é a minha família. Minha esposa, Sônia, e 3 filhos que eu tenho, nunca foram... reclamaram, exigiram ou pediram qualquer coisa no sentido de me impedir, de solicitar que eu limitasse pelo menos, ou deixasse de praticar o que eu pratico. Motociclismo, essas viagens longas que eu gosto de fazer, a maioria das vezes sozinho, pelo contrário, me estimulam. E isso é muito, muito interessante. Então, você veja, o tripé, profissão, colegas, pacientes e família, perfeitamente equilibrados e integrados em função de um fator, pilotar a motocicleta. Sensacional. Não é? Muito bom, verdade, é verdade. Dario, o que representa a viagem de moto para você? Olha, a viagem de moto, ela representa, para mim, digamos assim, não é uma escapada, ela não é uma evasão a algum problema, ela não chega a ser um exercício, ela é um exercício de liberdade, mas é preciso ter muito cuidado com essa palavra liberdade. Eu falo isso porque tem uma música da Janis Joplin, provavelmente o pessoal mais novo nem vai saber quem é Janis Joplin, mas a Janis Joplin tem uma música dela que canta assim, liberdade é uma maneira de você dizer que não tem nada a perder. Então, assim, a gente percebe, vamos ser sinceros, a gente percebe que em certas
fatias, em certas camadas do motociclismo, pelo menos são pequenas, o número é pequeno nessa camada, mas tem gente que pensa, que exerce a liberdade exatamente dessa forma, como se não tivesse nada a perder. A liberdade em si, ela não te exime de risco e ela nem te exime de responsabilidade, ela tem um custo. Quando você exerce essa liberdade, e eu procuro viajar exatamente fazendo uso dessa liberdade consciente, com risco controlado, eu não pretendo superar o risco, eu pretendo perceber esse risco e administrá-lo. Porque no momento que eu superar o risco, a partir daí começa a minha distração, eu começo a ver coisas que não estão intimamente ligadas à minha segurança. A maior motivação para viajar é exatamente conhecer mais gente, povos, culturas, né? Entrar em contato. Eu sou aquela pessoa que viajo e não procuro hotéis caros, não procuro, digamos assim, lugares sofisticados. Eu caio na Praça Central, é o primeiro lugar que eu vou, e geralmente me hospedo em hospedagens, em hotéis muito simples, restaurantes simples, e procuro essa convivência, esse contato maior com o povo. Às vezes almoço muito ou janto nos mercados, porque isso me faz realmente ter vontade de viajar cada vez mais. O conhecimento, né? E me põe, é outra questão, quando eu viajo sozinho, eu me ponho numa situação de vulnerabilidade. Olha, quando você se põe pela primeira vez, você tem medo. E a satisfação é que quando você se expõe de novo à vulnerabilidade na segunda, ou na terceira, ou na quarta vez, você continua com medo. Um medo administrado, porque você não, assim, qualquer um pode imaginar que numa situação de vulnerabilidade você tem que estar com todos os circuitos cerebrais ligados e atentos para prevenir, para antever acidentes, ou, digamos assim, acontecimentos desagradáveis adiante ou naquele momento. Então, a situação de vulnerabilidade faz com que você, brota em você capacidades cognitivas e capacidades físicas, inclusive, que você não imaginava que teria, se estivesse numa zona de conforto dentro de um carro, por exemplo. Então, viajar de motocicleta, para mim, tem todos esses atrativos, né? Todos esses. E essa questão do medo que você falou, né? O medo é um elemento, né? É um tema que sempre vem. Sempre vem não, mas tem vindo com frequência quando se fala de motociclismo aqui nessas nossas conversas. É parecido com a cirurgia? Não sei se você vai lembrar da sua primeira cirurgia, mas aquele frio na barriga. Você tem ali uma situação que, ao mesmo tempo que você está vulnerável, você é quase que o cara para resolver aquilo. Sim. Se não for com você, com quem será? Não vai ser com ninguém, né? Essa questão, aquilo dá medo também, né? Mas como é que a gente pode linkar isso, né, com... E não é só a cirurgia, claro que não, né? Mas no seu caso aqui, que eu gosto de falar isso porque a figura do médico, né, ele tem uma importância de fato reconhecida, mas verdadeira na sociedade, né? É verdadeira, é legítimo, né? É diferente de chamar qualquer pessoa de doutor. Não, o médico é o médico, né? Eu, pelo menos, eu enxergo muito claramente isso. Mas em outras situações, outras profissões também, a questão do medo, você vai encarar aquilo pela primeira vez e tal. Você gosta ou até prefere, me parece, viajar sozinho hoje em dia, de um tempo para cá, né? Sim. Na situação da cirurgia, talvez você não é questão de preferir, você não tem escolha, né? Como é que é essa questão do medo, assim, como é que era na profissão, assim? Bom, na profissão, esse medo deixa de existir. Deixa de existir. Primeiro porque, digamos aqui, os procedimentos são todos eles executados de uma maneira muito técnica e pouco se foge dessa técnica, porque à medida que você quiser inventar ou improvisar ou alguma coisa assim, provavelmente você vai cair no erro. E, em segundo lugar, você trabalha numa equipe. A cirurgia de coração tem que ter pelo menos 3 ou 4 cirurgiões operando junto. Eu posso ser o titular da cirurgia, mas eu tenho outros 2 ou 3 comigo. Tem mais uns 100 números, talvez uns 4 ou 5
trabalhando em volta do paciente e da cirurgia para poder o procedimento andar corretamente. Então, ele termina sendo um procedimento repetitivo e que entra dentro de parâmetros técnicos muito semelhantes de um paciente para o outro, tá certo? Quando ocorre uma complicação, aí sim entra a sua parte que não é rotina. E isso é uma coisa que eu sempre me cuidei. Quando eu começava a estudar algum assunto, eu não estudava o normal, eu estudava primeiro as complicações. Eu estudava uma técnica cirúrgica, eu estudava tudo sobre as complicações daquela técnica antes de estudar a técnica. Porque fazer, como eu estou lhe dizendo, é uma coisa que vira rotina. O difícil é resolver as complicações quando elas acontecem, tá certo? Trazendo isso para o lado da motocicleta, olha, eu já perdi de conta a quantidade de gente que disse assim, não, eu levei um tombo, caí, larguei a motocicleta, não vou mais andar. As pessoas dizem isso para mim, têm medo de andar de novo, e aí entra a questão do medo. Eu não digo mais nada, mas eu não digo mais nada não é porque por frieza ou porque não estou interessado no assunto, é porque não faz parte dos meus valores, dos meus conceitos. Eu, assim, como na vida, todo mundo, na motocicleta, pilotando motocicleta também, nós levamos tombos a todo momento. Os empreendedores aí estão levando tombo a todo momento. Nós saímos do ponto A para o ponto B, tem gente que só quer chegar no ponto B, e tem gente que trabalha esse entremeio de tal maneira que chega com mais segurança no ponto B. Os empresários sabem bem disso, não é? Então, a motocicleta em si, digamos assim, ela só facilita que esse processo decorra com segurança e dentro da normalidade, né? Desde que você, evidentemente, ande dentro das suas limitações. À medida que você vai ganhando um pouco mais de idade e experiência, você vai vendo onde é que você pode botar o pé, ou melhor, o pneu, né, da moto ou não, né? Tem lugares que eu já não vou mais, tem outras coisas, e o meu cuidado é redobrado. Então, o medo na profissão foi uma coisa que não existiu, isso não é balela, né? E na motocicleta, sim, ele existiu muitas vezes, mas cada tombo que eu levei, eu aprendi a levantar. E aprendendo a levantar, eu acho que, para mim, mostrou, esse é o DNA meu, é o DNA do motociclismo, cair, levantar e recomeçar. E saber por que caiu e para onde, recomeçar para onde, né? Para que ponto, né? Seria mais ou menos assim, não sei se fui muito confuso. Não, perfeito, exatamente isso, a questão do erro, né? Já se fala muito, né, os empreendedores mais recentes, eu diria assim, né? Tem aí um olhar, assim, uma abordagem de que não, precisa errar, né, para você aprender. Eu concordo em parte, acho que sim, é importante, mas aquele erro ele tem que ser cercado de aprendizado, né? Claro. E tentar não errar mesmo. Isso. Mesmo assim, buscar o não erro, né? Lógico. Mas se ele erra, se acontece... Marcelo, tem uma expressão em inglês, chama-se crash ladder. É escalada para o acidente. É usada no motociclismo. Os americanos gostam muito dessa expressão. Existe uma série de fatores que, quando não observados, eles vão, de um por um, escalando o motociclista para ter o acidente lá adiante. É certo que ele vai se acidentar, porque ele deixou de observar uma série de fatores ligados à segurança, ligados digamos assim, à ciclística, à pilotagem e etc. Então, essa escalada para o acidente, chamada de crash ladder, ela existe também, digamos assim, na sua vida comum. Sim. No seu casamento, você começa a não observar algumas coisas e a deixar de lado algumas coisas, você está fazendo a escalada para um divórcio. Na sua profissão, empresário, está indo bem sucedido, e aí, de repente, deixa de observar alguns fatores naquele intermeio ali, você está fazendo a escalada para o insucesso. Não é isso mesmo? É isso aí. É bem isso, né? Então, tem coisas interessantes assim que valem muito
para os empreendedoristas, para os empresários mesmo, estritamente falando, mas que valem muito mais para as pessoas que não são empresários, se tiverem olhos, ouvidos e puderem entender essa situação. Quer dizer, a escalada para um acidente não acontece, ou um acidente ou qualquer outra coisa na tua vida, não acontece assim de repente como acontece um raio ou um trovão. Não, existem fatores predisponentes que você pode administrá-los, né? Pode administrá-los perfeitamente para minimizar esse risco. Perfeito. Não, ótimo. Essa abordagem é muito, muito, muito bem-vinda sempre. Eu queria só voltar um pouco na questão no tema das viagens, né? Que eu acho que é bem bacana, né? Acho que cercado aí de experiências, de emoções, de memórias, né? Infelizmente a gente não vai ter o tempo todo do mundo para falar muito mais, mas a gente já combina aí um retorno aí seu para a gente poder explorar mais isso. Mas eu andei olhando em algumas postagens suas, né? Eu vi no Instagram ali e tinha um texto, depois eu procurei, não achei, rapidamente aqui não encontrei, mas você fala ali sobre as retas, né? Em algum texto ali, e você é um homem que escreve, né? Escreve sobre viagens, sobre as suas experiências, me parece muito assim, escreve sobre o ser humano naquela situação, naquela experiência, eu diria assim, né? Você falava em retas, né? Deveriam ter 2 retas, uma de ida e uma de vinda, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. O que é para você escrever sobre motociclismo, sobre essas viagens? Por que você faz isso? Olha, Marcelo, nós não podemos confiar 100% na nossa memória, até porque o volume de informações que correm na nossa frente e entram na nossa cabeça durante uma viagem de 30, 40 dias é enorme. E você não vai conseguir lembrar de muitos detalhes, vai esquecer muita coisa se você não criar fatos ligados à sua memória. Por isso eu escrevo. As pessoas às vezes perguntam, já me perguntaram, por que não publicou livro? Por que não publica livro? Por que não... Eu digo, não, o livro está vivo, ele está na internet. E eu escrevo para mim, porque publicar livro, me desculpe, assim, o pessoal que gosta de publicar e publica bastante, mas ele mais massageia o ego de quem escreve, porque pouca gente lê hoje, né? Então, assim, e mais... as suas experiências, o seu modelo, muitas vezes não interessa universalmente aos outros. Então, você pode estar caindo numa armadilha. Mas eu adoraria ler um livro seu. Eu já digo isso agora, que fique Muito registrado. obrigado. Você é mais um amigo bondoso. Muito obrigado. Mas eu coloco, eu escrevo sobre as viagens, tentando colocar exatamente o sentimento que eu tive naquelas ocasiões, em cada uma das situações. Você falou da reta, o texto da reta, ele é mais ou menos assim, ele fala de uma série de retas, mas tem um momento na reta em que eu digo, a reta é muito bom, porque eu sei que ela vai me conduzir a um destino no final dela, mas que pode ser uma nova estrada, ou não, pode ser o meu destino onde eu vou ficar, né, hospedado, enfim, é uma coisa do tipo. Certa vez me perguntaram assim, Dario, qual foi a estrada mais bonita que você já viajou? Eu andei, você que andou pela Europa, América do Sul, tal, Estados Unidos, a estrada mais bonita que eu acho que existe é a que eu não conheço e que estou indo conhecer na próxima viagem. Por aí você tira o espírito com que eu escrevo, ou seja, eu estou querendo criar emoções, envolver o meu sentimento em cima de expectativas que eu mesmo crio, né? Com relação à reta, eu escrevi também, talvez seja nesse texto, de que ela nos fornece assim um momento único de solidão, de reflexão e de meditação. Veja, são 3 coisas que parece que é tudo igual, né? Solidão, meditação, não é. Não é, e reflexão. Você está sozinho, te propicia você se concentrar em você e perceber outras coisas em redor. Você refletir significa você pensar sobre coisas relacionadas a você. Sim. O pessoal que conversa com o capacete, tão famosa a conversa com o capacete, esse pessoal está refletindo.
Já a meditação, ela exige um silêncio cerebral. Você não tem que estar pensando em problema, nem estar refletindo sobre nada. Você está simplesmente num momento de silêncio cerebral. Eu chamo isso de silêncio cerebral porque é um momento em que você está junto, geralmente numa situação parada, na beira da estrada, ou olhando uma paisagem, e naquele momento ali você se abstrai de tudo, para de refletir em tudo que você estava pensando, para de conversar com o capacete, entendeu? E naquele momento você cai num vazio, num silêncio cerebral. E muitas vezes eu ainda faço coisas assim estranhas, tipo fechar os olhos, abrir os braços e tentar sentir o vento e coisas do tipo, né? São 3 situações bem diferentes que são propiciadas pelas retas, né? O ideal seria realmente que você tivesse retas que fossem e voltassem, e fossem e voltassem, e nunca parassem de ir, porque aí nós teríamos infinitamente essas situações ofertadas, não é mesmo? Essas possibilidades. Mas, na verdade, não, nem bem assim. As retas, às vezes, nos levam... terminam. Ela termina. Ou termina por um acidente, ou termina porque você chegou no destino, porque as regiões montanhosas são as preferidas por nós motociclistas. Né? E volta e meia você cai numa reta e tem gente que começa a achar monótono. Eu, particularmente, penso às vezes que é monótono. Mas nos momentos em que eu penso que é monótono, então eu procuro de uma maneira ou de outra parar um pouco de refletir, fazer uma parada e entrar num silêncio cerebral, ou seja, meditar um pouco. Essa meditação é uma abstração daquele momento, e quando você para de meditar, pode durar 2, 3 minutos, 5, 10, depende, você escolhe. Mas quando você, digamos assim, bota o barulho de volta para o seu cérebro, acaba o silêncio cerebral, você volta com uma energia muito forte. Eu não sei te explicar por quê. É coisa de yoga, de zen, de alguma coisa do tipo, mas que eu não entendo nada disso, mas eu sinto isso, né? Então, as retas são maravilhosas, porque eu sei que no final delas tem coisa boa. Legal, muito bom. Você disse que não sabe nada disso, mas você sabe, você pratica, você exercita isso. Exercito. E está conseguindo passar, né, esses conceitos, enfim, como é que você enxerga isso, como é que vive isso, muito bacana. Você escreve nas viagens ou escreve só depois quando chega? Não, nas viagens eu não escrevo. Não, eu escrevo tudo quando chego. Nas viagens, quando muito, eu faço anotações. Sim. Essa última viagem que eu fiz, agora, no fim do ano passado, eu fiquei 43 dias sozinho, viajando pela Argentina, para ir para o Noroeste, e me dei conta de que eu esqueci muitos detalhes. Antes a minha memória era fabulosa, e eu já estou percebendo que ela já não é tanto. A partir de agora, no final de outubro, eu devo estar saindo para ir até o Equador. E vou e volto, né? Colômbia, Equador e Colômbia. Vou até Bogotá, Medellín e volto. E já decidi que eu vou levar um gravador para registrar os áudios e as minhas impressões, porque eu já percebo que, dado o volume de informações, obviamente também, dada a minha idade, eu começo a perder alguns detalhes, né? E de formas que eu não anoto muito. Também não publico muito enquanto eu estou viajando, por uma questão de segurança. Eu jamais vou dizer, olha, estou aqui em Córdoba e amanhã vou estar em La Rioja ou em Tucumã. Não, eu não coloco. Em geral, eu coloco uma notícia ou outra, mas aí eu já estou muito distante daquele lugar, né? Então, não costumo publicar nada, quase nada, enquanto eu estou viajando. Na volta, sim. Aquela carga toda que eu trago de emoção, de sentimento, momentos de epifania, são muitos, né? Aquilo tudo eu coloco, então, em texto. Procuro colocar em palavras e imortalizar para mim mesmo, né? Mas, como tem pessoas que gostam, eu divido com todas as pessoas, sem a menor dúvida. Vamos né? dar um jeito de agenciar um livro ou 2 aí dessas histórias aí. Não, para escritor muito não. Acho que vale, sim. É. E você dá nome para as motos que você tem e já teve? Não, nenhum nome. Por quê? Nenhum nome. Porque, é como eu falei, a moto em si, ela em si não significa nada para mim. A moto não significa nada.
Minha primeira CB 400, 1980, não significou nada além de uma motocicleta. Assim como as outras CBs que vieram depois, assim como eu estou na quinta BMW Adventure 1200, nenhuma delas teve um significado forte para mim. O significado não é intrínseco à moto. O significado que elas adquirem é o uso que eu faço delas. É tipo assim, o conhecimento. De nada adianta você ter o conhecimento, ele só vai se tornar um poder no momento em que você aplicar. Então, eu tenho uma moto, 2, 3 na garagem, para mim não faz nenhum sentido, porque ela em si ela não é um fetiche, ela não é um objeto meu de idolatria, entendeu? Ela é um veículo que eu admiro por tudo que a gente conversou hoje, mas que não vira um mimo, não vira uma coisa que eu tenho que dar nome ou que eu tenho que cuidar. Eu tenho um cuidado extremo com manutenção, extremo, exagerado, não tem como eu me descuidar de nenhum detalhe. Sou um devorador de manuais de fabricantes e sigo à risca os manuais, né? Limpo, eu mesmo lavo minhas motos, porque em quantas ocasiões eu já não surpreendi problemas nas motos porque eu estava limpando. Né? Tenho todo esse cuidado, mas isso eu não posso dizer que sejam mimos ou que justifique eu pôr o nome na moto. É um objeto inominado, inanimado, né? É um objeto que me leva para os lugares. Assim como eu nunca coloquei nome nos aviões que eu pilotava, nunca coloquei nome nos arpões que eu atirava, entendeu? E nem na minha guitarra, quando eu tinha uma banda de rock jovem, também não tinha nome. Porque o nome não interessa, interessa o que ela te oferece em termos de emoção, em termos de vida, né? Ela, em si, é um objeto inerte, esteticamente pode ser bonito, mas funcionalmente não tem grande sentido. Mas você lembra de cada moto que teve, né? Lembro. É que não foram muitas, né? Mas dos aviões também, dos arpões também, das guitarras também, né? Não, a pergunta do nome é porque, de fato, assim, tem pessoas que é a minha companheira de viagem, né? Trato bem, mas é evidente que é um ser inanimado, você fala, né? Mas, assim, na verdade, é para isso aí, né? Mas, assim, a gente está chegando no final, né? E uma pena, né? Porque, de fato, a gente tem um prazer em fazer isso, em conversar com esse nível, com essa profundidade, com essa leveza ao mesmo tempo, como a gente está conversando agora. Mas já fica o convite para você retornar e a gente poder, muito prazer. Talvez muito tratar prazer, de outros assuntos agradeço. mais direcionados, eu diria assim, e que a gente não vê muito por aí sendo abordado, né? Sempre trazendo a motocicleta, o motociclismo, como esse nosso ambiente, eu diria assim, né, de vivência, de troca, de aprendizado, de experiência, enfim, né? Sim. Que recadinho você gostaria de deixar, recado final, assim, para um jovem médico ou uma jovem médica, né, que começa agora a sua carreira aí, e você falou um negócio tão bonito, né, essa coisa de a moto te ajudou a ficar de pé, também na medicina. Né? Eu traduzi assim, Sim, exatamente isso. É isso, né? E isso. Muito bonito isso, sabe? Eu curti muito, né? Que recado você gostaria de dar para um jovem, uma jovem médica que vem pedir para você, né? Dario, me diz alguma coisa. Olha, se o jovem médico pudesse entender e captar a mensagem, eu daria a mensagem. Então, assim, eu não daria esse recado, assim, eu não daria esse conselho de dizer, olha, compre uma moto e vai porque ela vai te beneficiar dessa forma, que me beneficiou. Porque eu vejo que tem um gap de compreensão entre as gerações. Talvez seja mais interessante entrar no carro e ligar o CarPlay e ouvir a música que quer, ligar o ar-condicionado e tal, e chegar no trabalho sequinho, tranquilinho, ao invés de pegar um pouco de fuligem na rua, pegar uma chuva, como você pegou vindo para cá, né? Então, assim, eu não daria o conselho de andar de motocicleta, de usar a motocicleta com a finalidade de fortalecer as convicções que estão muito ligadas à performance profissional e
estão ligadas à sua ética, à sua moral, viu? Está muito ligado a isso aí. Ninguém explora o tema da ética, da moral com a motocicleta. Também não se explora muito a questão da terapia que se pode fazer com motocicleta, que não é terapia, é um erro, mas, enfim, é uma maneira de minimizar os problemas, né? Eu diria simples para eles, assim, com relação à motocicleta, que no dia que puderem experimentar, no dia que quiserem saber o que é viajar dentro, a diferença entre viajar dentro de um caixão, um caixote, e viajar ao fazer parte de uma paisagem, saiam do carro e entrem na moto. Né? Vocês dentro de um carro, vocês estão dentro de um caixãozinho, né? Temperatura controlada, vidros fechados, não tem barulho, conforto. A única pergunta que você pode fazer quando está dirigindo, viajando de carro ou indo para o trabalho é: quanto tempo falta? Quando é que eu vou chegar? E é a única pergunta que nenhum motociclista faz. Entendeu? Então, o que eu diria para eles é isso. Realmente, quando no trânsito urbano, cada um é uma escolha muito grande, eu não tenho muito conselho para dar, acho que vai ser uma questão de escolha. Mas no momento em que puderem fazer a experiência na estrada, né, aí sim, aí comprem uma motinha, comecem pequena cilindrada, façam cursos, né, se aprimorem. No estado nós temos excelentes cursos aqui, mas nós temos excelentes cursos que capacitam muito bem, não só para o off-road ou para o on-road, mas para o tráfego urbano, para a direção defensiva, para planejamento de viagem e uma série de coisas. Eu tenho certeza que no dia que fizerem a primeira viagem, eles vão esquecer o carro. E aí vão começar eles próprios a querer ir trabalhar de motocicleta. Não vai precisar do meu conselho. Ótimo, generoso como sempre. Dario, muito obrigado pelo teu tempo aqui, pelo papo, pela conversa, né? Olha, passa o tempo, a gente curte o que está fazendo e não se dá conta, né? E queria continuar mais, né? Muito obrigado, né? A gente vai voltar a falar aí, sem dúvida. E, bom, obrigado mais uma vez, enfim, só tenho que agradecer mesmo. Olha, eu também lhe agradeço muito por estar aqui hoje, pessoalmente, por ter recebido esse convite, mas lhe agradeço em nome de toda a comunidade por ter esse programa com esse elevado padrão, né? E agradeço demais por me incluir no meio desse grupo seleto que está tentando elevar o padrão da discussão do motociclismo no nosso estado, talvez no país. Imagina se o programa está sendo visto por aí afora, uma honra, nos estados. Né? Então, me sinto muito honrado, muito agradecido. Dou os parabéns aos meus colegas da comunidade toda que ganharam um programa como esse, aos que já estiveram aqui, com contribuições maravilhosas, e a você todo sucesso, sem medidas. Obrigado. Que venha um sucesso pleno, é o que você merece por toda essa sua disposição de elevar o nível do programa. Muito obrigado. Gente, conta com a gente aí, compartilha, curte, faça seus comentários e vão tocar para frente. Valeu!